Olá, eu sou Patrick Catapano e sou um apaixonado por pizza. E esse é o evento da Pizza como Alimento. É um evento 100% online e gratuito, e é por tempo limitado. Então, se você ainda não viu os primeiros vídeos, vídeo 1, 2 e 3, dá uma olhada lá. Nesse vídeo 4, a gente vai fazer algumas massas para fazer pizzas deliciosas. No vídeo 1, eu falei um pouco sobre o conceito da pizza como alimento. No vídeo 2, expliquei um pouco sobre farinha. No vídeo 3, fizemos 3 tipos de molhos em conserva que são deliciosos. E a partir de agora, a gente vai começar a colocar a mão na massa. Então, vem comigo! Bom, no vídeo 2 eu expliquei um pouco sobre farinha. É importante entender como escolher uma farinha para saber como você vai bater a tua massa, para entender os resultados, os tempos, o tempo que você tem que deixar maturando, a quantidade de água que você vai colocar. Aqui, de forma bem básica, eu tenho 3 tipos de farinha, ok? Temos aqui uma farinha 0, lembra que eu falei da integral 2, 1, 0 e 0, 0? Então a 0 é uma antes da 00, ou seja, ela tem em média 65% do grão. Então tenho aqui uma farinha 0, W260. Isso quer dizer que é uma força médio fraca. Depois eu tenho uma farinha 00 aqui no meio, que é a que eu vou usar, W330. Então ela é um pouquinho mais forte. E depois, de novo, uma farinha 0, ou seja, essa é mais refinada do que essa, ok? Mas essa é mais forte do que essa. Então é isso. Essa daqui é uma farinha 0, W400. Então, olha, W260, W330, W400. Mais fraca, média e mais forte, ok? Hoje eu vou usar essa farinha aqui. Foi a minha escolha. Então, eu vou retirar essas aqui para você não confundir. Com o tempo, é bastante complexo, tem bastante informação. Mesmo eu que já estou há 20 anos nesse ramo, percebo que sei muito pouco, porque cada dia a gente descobre coisas novas, mas aos poucos você vai entender. Então hoje eu escolhi uma farinha 00, que é super refinada, ok? E ela tem 50% do grão só e uma força de 330, um W de 330, um teor de proteína de 13 gramas por 100 gramas de produto, ou seja, 13%. Essa é uma farinha de força média que ela vai aguentar 48 horas na geladeira e eu vou trabalhar, como eu tenho essa farinha, já sei o que eu estou fazendo, eu vou trabalhar com 65% de hidratação. Isso significa que para 1 kg de farinha eu vou colocar 650 gramas de água. Para essa receita é bem básico, 1 kg de farinha, 650 gramas de água, 25 gramas de sal, ou seja, 2,5% e 2 gramas de fermento fresco, 0,2%. Se você for usar o fermento seco, coloca 1 grama só, ou até se você conseguir 0,7, se você tiver uma balancinha de precisão, porque eu vou dar 48 horas, então eu preciso de pouco fermento, ok? Nesse caso, vou usar uma maceira espiral. Você tem a possibilidade da maceira espiral, da basculante e da rápida. Eu prefiro sempre a espiral, se possível. Se você tiver acesso a poder investir ou já tiver uma maceira espiral, é a melhor para obter resultados. Então vamos colocar a mão na massa para a gente não alongar demais aqui o vídeo. Vou pegar essa farinha, essa marca que eu saiba não tem no Brasil. Então você pode procurar da Letinco Stagione, da Caputo, da Petra ou até da Molino Casillo, da Selezione Casillo ou de algumas outras marcas, da Molisana, tem várias outras marcas, W330 se você quiser replicar exatamente essa massa. Depois eu vou fazer uma massa na mão com uma farinha mais fraca também, para quem não tiver acesso a essa farinha. Mas quem quiser replicar, farinha W330. Eu gosto de fazer a farinha respirar um pouquinho, porque ela estava compactada no saco. Então eu ligo 1 minutinho a maceira só para ela respirar. Agora eu vou colocar o fermento fresco, ok? Fermento fresco eu vou despedaçar ele. Não preciso diluir na água. Posso diluir se eu quiser, mas não é necessário. E agora eu vou começar colocando mais ou menos uns 600 gramas de água. A receita total é 650, vou começar com 600.
Vou guardar os 50 gramas para o final. Coloquei farinha, fermento e água. Vou ligar na primeira velocidade. Enquanto a massa vai batendo, eu vou te dar algumas dicas. Eu começo na primeira velocidade, depois eu vou aumentando. Essa masseira tem 10 velocidades, tá? Mas eu vou da primeira para a quinta e depois vou para a décima. Quando eu vou finalizar é que eu aumento a velocidade total. Na metade do caminho, no começo eu vou devagar para ela misturar bem. Na metade do caminho, quando eu for colocar mais água, eu vou até a metade da velocidade. Depois eu aumento, ok? É importante entender que tem vários caminhos para fazer pizza. Quem já assistiu os meus vídeos no YouTube, ou na Educar, ou em algum programa de televisão, ou até já fez o Profissão Pizzaiolo comigo, percebe que tem várias maneiras de fazer massa. Nesse caso, eu vou fazer a massa, vou desenvolver o glúten dela e vou colocar ela na caixa para fermentar inteira. Não vou separar por bolinha. Eu posso também separar por bolinha, ok? Então, como eu disse, para não confundir, existem vários caminhos para se fazer uma massa de pizza. Nesse caso, a massa vai fermentar inteira, não separada por bolinhas. Ok? Vou aqui, já está trabalhando, já está amalgamando. Vou esperar mais uns 2, 3 minutinhos para colocar um pouco mais de água. Bom, eu estou achando a massa um pouquinho seca, porque essa farinha é bem forte. Eu vou colocar aqui mais um golinho de água, ok? E vou deixar ainda um restinho. Acho que eu não tinha colocado os 600, tinha uns 550 só. Eu posso, nesse momento que eu coloquei um pouquinho mais de água, aumentar um pouquinho a velocidade. Vou colocar aqui na metade do caminho, na velocidade 5 mais ou menos. Bom, se você percebeu, o sal eu ainda não coloquei. O sal, ele é um finalizador da malha de glúten. Como eu estou fazendo um pouquinho mais de hidratação, 65%, primeiro eu vou com toda a água, depois eu coloco o sal. Importante usar um sal marinho, um sal integral se possível, porque ele é rico em cálcio e magnésio, que ajuda no bom desenvolvimento da malha de glúten. A água também é importante que ela seja uma água mineral ou filtrada, com pH neutro ou levemente alcalino, ok? Então, nesse caso, eu estou usando uma água mineral com pH neutro, mais ou menos neutro, ok? Então, coloquei mais um pouquinho de água, vou deixar absorver e daqui a pouco vou colocar o restante para finalizar os 65%. Essa é uma massa básica, farinha, fermento, água e sal. Não vou colocar azeite, não vou colocar nada, somente o básico e vocês vão ver que belo resultado que dá. Obviamente, se tiver um bom forno, você consegue bons resultados. Tem algumas dicas, como por exemplo, se você for fazer no forno de casa ou num forno profissional que não tem muita caloria, que não mantém muito calor, colocar um pouquinho de algum tipo de açúcar, mel, melado ou propriamente açúcar mesmo. 2%, 20 gramas por quilo para ajudar na caramelização. Se você quiser colocar um pouquinho de gordura, 2% também em média, pode colocar um pouquinho de azeite. Eu prefiro não colocar azeite e gastar o azeite cru em cima da pizza. Eu consigo resultados fazendo uma boa maturação. Quando ela já começou a formar uma massa, você vê que ela já começou a formar uma massa mais sólida, eu posso vir com o restante da água. Eu vou colocar, como é pouca hidratação, 65%, eu vou colocar o restante da água aqui já de uma vez. Se eu quiser algum dia tentar mais hidratação com uma farinha mais forte, eu vou colocando água aos goles, mas isso fica para um outro vídeo, para uma outra ocasião. Nesse caso é só 65%, coloquei tudo agora, vou colocar para bater de novo. É normal que a massa se desfaça um pouco, se desmembre, depois ela retoma.
agora que a massa absorveu toda a água e já começou a tomar forma, eu não vou colocar mais água, porque eu decidi só 65% de hidratação, que para quem está começando já é muito. E vou agora colocar o sal, ok? Coloquei o sal marinho, por isso que ele é mais grosso. E vou colocar para bater agora, aumentando para a última velocidade, para finalizar, para chegar na malha de glúten. Depois de mais ou menos uns 15 minutos de processo total, a gente chega aqui nessa famosa cabeça de alho ou cabeça de abóbora. Você começa a perceber que a massa começa a dar uma estourada, fazendo barulho de bolhas, né, de bolhas explodindo, e ela fica bem lisinha e elástica. Esse é o famoso ponto de véu que a gente chega, né, o ponto de glúten, digamos assim, né? Então, que é o que a gente busca para ter leveza, ok? Então, aqui a gente tem uma massinha muito bem elaborada, que é uma masseira boa, e aqui, ó, com a mão molhada, eu posso te mostrar que eu tenho aqui um ponto de véu. A massa tá elástica, ok? Percebe? Os tempos de batida de cada máquina podem mudar. O que é importante é você entender o ponto. Você viu aí no vídeo a evolução do começo da farinha até que eu fui colocando água, depois coloquei mais água, a massa se desmembrou, depois deixei retomar, coloquei mais água, ela desmembrou de novo, retomou, aí eu coloquei o sal e deixei bater até ela virar essa cabeça de alho. Se for em uma masseira basculante, você vai precisar observar a textura, ela precisa ficar elástica, ok? E se for numa masseira rápida, ela também precisa ficar elástica. Uma coisa importante é que a gente precisa usar água gelada. Eu esqueci de falar no começo, mas ainda dá tempo, você está vendo o vídeo agora. É importante que a água seja gelada. Nesse caso, eu estou usando uma masseira que não esquenta muito a massa. Então, eu coloquei uma água bem gelada e tá tudo certo. Se você estiver numa região muito quente e estiver usando de repente uma masseira rápida, que é aquela que parece um liquidificador, é importante colocar 50% de água e 50% de gelo, ou seja, 325 gramas de água gelada e 325 gramas de gelo. Por quê? Porque o fermento é um organismo vivo e ele precisa de uma temperatura controlada de 20 a 30 graus no máximo, de preferência 20 a 25, para que ele trabalhe lentamente no processo correto, ok? Nesse caso aqui, só no toque, eu percebo que essa massa está em 22, 23 graus. E essa é a temperatura correta para que você tire uma massa da masseira, em média 23 graus. Então, água sempre gelada. Se você estiver em temperaturas muito quentes, em lugares muito quentes, água, metade gelo, metade água. Mas se você estiver em um lugar muito frio, onde de repente na tua cozinha está 10 graus, aí de repente você precisa de uma água morninha. Então é só entender, muito frio, uma água morninha, temperatura tranquila de 20 graus, uma água gelada de geladeira, temperatura muito quente, próximo a 35 graus, água bem gelada misturada com gelo, ok? Então aí você precisa ir fazendo testes para perceber quanto a tua masseira esquenta. Depois que eu cheguei no ponto de véu, você viu ali que eu dei uma esticada na massa, eu vou colocá-la para fermentar por 48 horas numa caixa em geladeira, temperatura média de 5 a 8 graus. Por que eu coloco essa massa em geladeira? Para que a gente consiga ter uma boa maturação. O que é essa maturação? Em termos simples, são quebra de açúcares complexos em açúcares simples, para que a gente consiga ter uma boa digestão dessa massa, um menor impacto glicêmico e para que o nosso corpo consiga digerir com mais facilidade. Além do que eu vou conseguir maior aroma, crocância, um bom sabor, ok? Então, importante, nesse caso, com uma farinha forte inclusive, 48 horas de maturação, fermentação, numa temperatura média de 7 graus, de 5 a 10, para a gente conseguir um bom resultado. Agora, para tirar a massa dali, para não grudar na caixa, eu vou colocar um pouco de azeite aqui, pouquinho, sem exagero. E para tirar a massa dali de dentro, eu tiro com a minha mão molhada. Eu tenho um potinho de água aqui atrás, eu estou molhando a minha mão para poder tirar aqui.
Agora que eu coloquei ela na caixa, eu puxo as pontas dela para dentro aqui, ó. Só para fazer uma bolotona inteira e viro, ok? Posso dar uma leve dobrada nela aqui ainda. Ok, fiz aqui uma bolinha inteira. Não precisa ser muito bem formada, até porque ela vai fermentar e vai perder a forma. Agora ela vai para a geladeira por 48 horas. Agora eu vou colocar uma tampa nessa caixa. Essa caixa acabou ficando um pouco grande para essa massa, mas não tem problema. Vou levar para a geladeira em média de 7 graus e daqui a 48 horas vocês vão ver que belezura. É isso aí. Para você que não tem maceira, a gente pensou então em fazer uma massa na mão. Ontem nós fizemos a massa na maceira com uma farinha mais forte, com W de 330, teor de proteína de 13, se eu não me engano, 13%, que vai ficar 48 horas na geladeira. Hoje nós vamos fazer uma massa feita na mão com uma farinha um pouco mais fraca que vai ficar só 24 horas. A farinha de ontem era uma farinha 00, hoje é uma farinha do tipo 0, tá? Ela é um pouco menos refinada e ela tem o W de 260. Você pode ver aqui que nas confecções italianas a gente consegue ver aqui o W, eles já informam. E quem não tiver aí acesso à farinha italiana pode vir aqui no teor de proteína. No caso dessa, está dizendo que em 100 gramas de farinha nós temos aqui 11 gramas de proteína. Então é uma farinha relativamente boa, tá? No Brasil, em média, vocês vão achar em 50 gramas de farinha 5 gramas de proteína. Isso quer dizer que em 100 gramas tem 10 gramas. Então é um pouquinho mais fraca. As farinhas brasileiras são um pouquinho mais fracas do que essa. Então lembrando, estou usando uma farinha mais fraca porque vou fazer uma fermentação mais curta. Estou fazendo todas e vou hidratar menos. A de ontem eu hidratei 65%. Essa eu vou hidratar 60%. Todas as massas que eu fiz, seja de ontem, seja de hoje, eu estou usando 100% de farinha branca. Mas lembra que você pode misturar também um pouquinho de integral, um pouquinho de sêmola de grano duro, um pouquinho do que você quiser. Se você quiser dar um sabor diferente, um resultado diferente final. Mas como a gente está fazendo uma pizza mais clássica, estou usando uma farinha branca inteira. Então, nesse caso é uma farinha da Selezione Casilo, a gente tem ela no Brasil, vocês podem entrar em contato com o fornecedor. Nós temos também outras farinhas italianas como a Letinco Stagione, a Caputo, a Petra, a Molisana e várias outras, ok? Para quem vai usar farinha nacional, aconselho muito bem a Renata, a Dona Benta Reserva Especial, a Anaconda Pizza, tem bastante possibilidade. A Biorgânica é uma ótima farinha, só se encontra em locais especializados. Vamos lá colocar a mão na massa. 1 kg de farinha, 600 gramas de água gelada, lembrando que o fermento é um organismo vivo, então ele precisa, ao finalizar a massa tem que estar em torno de 20, 25 graus, média 23, para conseguir um bom resultado. 2 gramas de fermento fresco, lembrando também que eu tenho vários métodos para conseguir uma boa massa de pizza. Quem já viu alguns outros vídeos meus que eu faço a massa, já boleio, já guardo, é diferente desse método que eu estou ensinando agora, que é fazer a massa, deixar fermentar no bloco uma primeira vez, bolear para depois fermentar de novo. Aqui eu estou colocando, geralmente eu coloco 1 grama de fermento, nesse caso eu estou colocando 2 gramas, porque aqui na Itália está um pouquinho fresco. Então tem variáveis, ok? Então aqui vai 2 gramas de fermento, tá o fresco, se for do seco pode ser 1 grama ou 0,7. O sal eu vou reservar para daqui a pouco. A água eu posso colocar inteira, não vou colocar azeite nessa massa também, ok? Geralmente eu guardo o azeite para colocar em cima da pizza. Nada contra, se quiser colocar 2% de azeite, fica à vontade. Uma dica importante, para quem for fazer em forno caseiro, é importante colocar uns 20 gramas de algum tipo de açúcar, seja ele mel ou melado de cana de preferência, ok? Ou até um açúcar mascavo ou um açúcar orgânico. Nesse caso, como o meu forno é caseiro, o que eu vou usar, mas ele é forte, eu não estou colocando. Agora vamos trabalhar aqui dentro do pote com as mãos, dentro do bowl aqui com as mãos.
colocar agora o sal, ok? Nesse caso, como não é alta hidratação, eu posso colocar o sal já no começo. Estou usando sal marinho, de boa qualidade, que é rico em cálcio e magnésio. E agora vou sovar, vou colocar um pouquinho de força. Eu posso usar qualquer método, esse clássico, ou usar aqui o peso do meu corpo. Agora eu vou sovar por uns 5, 7 minutos até eu perceber que a massa fica homogênea. Agora eu estou sentindo pedaços de farinha nas minhas mãos, né? Pedaços de massa dura. Então eu preciso pôr força aqui, ó. Eu posso usar o peso do corpo, jogando o corpo em cima. Ainda mais que essa mesa é mais baixinha, né? Vou colocando o peso do corpo aqui, ó. Ou posso usar o método clássico. Essa é uma madeira específica que eu comprei numa loja chamada IKEA aqui, mas vocês podem fazer em cima da própria mesa. Inclusive ela tá dançando um pouco aqui porque ela é solta, né? Eu sovei mais ou menos uns 5 minutinhos aqui. Agora eu percebo que a massa já está mais homogênea, não tem pedaços de nada. Ela não está lisa ainda, mas ela já está começando a ficar fofinha e homogênea. Agora eu vou tirar esse excesso da madeira aqui e vou começar a dar descansos e dobras, tá? Para que eu consiga desenvolver um bom glúten sem cansar muito, até porque já deu uma cansadinha aqui. Então, mas a massa, ó, tá bem elástica já tem aqui uma bela homogeneidade. Então eu vou deixar ela descansar agora por uns 5 minutinhos com esse bowl mesmo dela aqui, para eu conseguir descansar meus braços, para ela conseguir relaxar a malha de glúten, para a gente dar dobras, ok? A partir de agora é muito simples, eu não vou mais sovar. Agora esse descanso é para que a malha de glúten relaxe, e aí agora eu vou esticá-la de novo. Nesse relaxa, estica, a gente vai conseguir desenvolver o glúten, ok? Então, bem simples agora. Eu posso usar vários métodos. O método mais fácil que eu geralmente ensino é esse aqui de... Pega aqui essa parte que estava para cima, põe para baixo, dá uma apertadinha aqui, para ela ficar uns 2 dedos de altura, aí dobra como se fosse um envelope, ó, para dentro. Para dentro. Aí fechou aqui o envelope, solta ela de novo. Põe reto para você. Aperta de novo mais um pouco. Para dentro, no meio. Se eu quiser aqui para facilitar, eu viro e de novo aqui para dentro. Pode ver que ela já ganhou uma certa estrutura. Na próxima dobra, eu vou colocar um pouquinho de farinha que ela estava grudando um pouco e acaba machucando aqui. Mas então deixei descansar um primeiro minuto, apertei, dobrei, virei, dobrei, mais um descanso de 5 minutos. Eu vou fazer isso 3 vezes. Cinco minutos depois, mais um descanso de 5. Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha, porque ela grudou da outra vez, só para ela não grudar, uma pitadinha, de leve, ok? Aí eu solto ela aqui da bancada e viro, pego essa parte que está aqui para cima, viro, aperto um pouquinho, dobro pro meio aqui, ó. Pode ver que ela já está ficando mais lisa, ok? De novo. Aí eu faço isso, ó, ok? Só que eu vou colocar mais um pouquinho de farinha só para ela não grudar. Ó. Olha como ela já ficou mais lisinha.
Depois que eu dei as dobras, eu vou cobrir de novo e um último descanso de 5 minutos. Eu costumo fazer 3 descansos. 5 minutos depois de mais um descanso, eu vou dar um último par de dobras. Um pouquinho de farinha de novo para ela não grudar. Ó, pego ela do jeito que ela tá assim e viro, ó. Eu virei ela para ela ficar de comprido para mim, de novo, ó. Peguei ela aqui e fiz isso, ó. Ok? Dou uma apertadinha e dobro aqui no meio. De novo. Dobro no meio. Dobro no meio. A massa está pronta. Muito bem desenvolvida, lisinha. Agora eu vou colocar ela numa caixa com azeite igual aquela outra e vai fermentar por 24 horas. Aquela com farinha mais forte vai ficar 2 dias, 48 horas e essa 24 horas, ok? Vou colocar então aqui agora em uma caixa, pode ser num pote menor. Eu vou usar essa caixa que eu gosto de usar ela para massas, apesar de ser muito grande para essa massa, mas não tem problema. Um fio de azeite, coloca a massa aqui, agora eu vou tampar com a outra caixa que já está na geladeira e vai ficar até amanhã. Então amanhã a gente continua, ela vai fermentar inteira, amanhã a gente vai fazer as bolinhas, deixar descansar por mais 4 horas para depois poder fazer as pizzas. Fica com a gente e no próximo vídeo a gente vai aprender a bolhar.